A mentalidade dos jogadores também é muito influenciada pelo olho dominante. Então, em 80% das vezes, uma pessoa que tem o olho esquerdo dominante, ela vai ter características de hemisfério cerebral direito dominante. E 80% das vezes, uma pessoa que tem o olho direito dominante vai ter características de hemisfério esquerdo cerebral dominante. Nas outras 20% das vezes, acaba sendo um pouco diferente. Isso também por influência do ambiente, da cultura e entre muitas outras coisas. Mas basicamente, os jogadores que têm o olho direito dominante, normalmente são um pouco mais organizados, acabam fazendo um planejamento um pouco melhor e gostam de seguir um passo a passo, ter uma ordem bem definida, não gostam tanto de improvisar, inclusive na vida pessoal dessas pessoas. Então, as pessoas com olho direito dominante normalmente são mais organizadas. Normalmente, não sempre. Existem algumas pessoas com olho direito dominante que também são completamente desorganizadas, mas a maioria acaba sendo mais organizada. E no caso de uma pessoa que tem o olho esquerdo dominante, normalmente ela acaba sendo uma pessoa um pouco mais criativa. Então ela gosta de criar situações um pouco mais de última hora, sob pressão, acabam funcionando um pouco melhor sob pressão. E isso acaba ajudando no tênis também em momentos de pressão, às vezes um tie break, ou um super tie break num terceiro set, ou jogar um 5-5 no terceiro set. Isso faz com que os jogadores que têm o olho esquerdo dominante normalmente acabem pensando um pouco menos, não pensando em demasiado, e isso acaba fazendo com que eles consigam atuar um pouco melhor e não fiquem tão paralisados como acontece às vezes com os jogadores que têm o olho direito dominante. É lógico que isso não é uma regra, então é só uma referência que a gente tem que em 80% dos casos acontece. Tem muitos estudos em diversas federações que provam isso. Então, se a gente analisar, souber qual é o nosso olho dominante ou qual é o olho dominante dos nossos filhos ou dos nossos atletas, caso você seja um treinador, isso facilita muito você entender como você mesmo pensa ou como essas pessoas pensam. Acaba facilitando o trabalho. Então você pode orientar, às vezes, um feedback para determinado tipo de jogador. Então, se eu, por exemplo, tenho um atleta que ele tem o olho esquerdo dominante e eu quero fazer um planejamento estratégico da partida muito minucioso, com muitos detalhes, não vai ser tão bom para ele, porque isso não vai deixar ele com liberdade para criar tanto na hora da partida. E ao contrário, se eu pego um jogador que tem o olho direito dominante e não faço um bom planejamento estratégico com ele, na hora do jogo ele acaba ficando sem saber o que fazer. E isso acaba prejudicando esse jogador. Então é mais indicado que para os jogadores que têm olho direito dominante, eles tenham um plano bem correto, bem delimitado ali para seguir durante as partidas. E os jogadores de olho esquerdo dominante, às vezes você pode dar 1 ou 2 pontos ali um pouco mais para ele seguir, mas eles têm que ter um pouquinho mais de liberdade para criar, principalmente nesses momentos de pressão.